Já estamos de volta e agora vamos falar de beleza, vamos falar de estética, vamos falar de cirurgia plástica. Toda vez que quando nós falamos sobre esse assunto, todo mundo fica muito interessado, todo mundo quer saber os resultados, todo mundo quer saber as indicações. E hoje, especificamente, vamos falar daquela cirurgia que é para retirar o excesso de pele debaixo do braço. Isso acontece com o quê? Geralmente aparece com relação à idade um pouco mais avançada e também, em alguns casos, com a cirurgia bariátrica, que é o excesso de peso que a pessoa perde rapidamente. Então fica aquela flacidez. A cirurgia plástica pode nos auxiliar em eliminar aquele desconforto, principalmente ao ver essa questão nas nossas fotos, principalmente no espelho, em todas as situações em quando a gente é obrigada a dar aquele tchauzinho e aparece aquela sensação desconfortável. Quem vai falar sobre esse assunto conosco é o nosso colaborador, Dr. Alex Rocha, cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Tudo bem. Cirurgia dos braços, aquela pele que incomoda tanta gente, né? E principalmente aquela história do tchauzinho, né? Que a mulher não quer dar tchauzinho com mangas curtas, principalmente quando está numa idade um pouco mais avançada. Esse excesso de pele, doutor, como é retirado na cirurgia plástica? Exatamente como você falou muito bem, ocorre com o passar da idade, também o pós-emagrecimento muito grande, muito rápido, principalmente pós-bariátrica. Então sobra muita pele, essa parte aqui interna dos braços, e de uma forma que se fizer só a lipo, se eu tirar só a gordura, vai piorar ainda mais a flacidez. Então há necessidade de fazer a lipo e retirar o excesso de pele. Antes, essa cirurgia, tempos atrás, a gente retirava tipo um bloco, pele com gordura. Sim. Lesava mais os tecidos linfáticos. Hoje nós fazemos a lipo, depois retiramos só a pele. Então dessa forma é menos agressivo. Parece, mas não é menos agressivo. Deixa eu só entender, doutor. Com relação à idade avançada, e principalmente nas mulheres, sofrem um pouco mais com isso, eu não sei porquê, mas aparece aquela questão da pele que está flácida. Tem que retirar a gordura também? Não é porque tirou gordura demais aparece essa flacidez? Justamente tem relação sim, com a gordura. Então por isso, quando emagreceu muito, sobra pele. Mesmo assim ainda fica uma gordura residual. Por isso nós fazemos a lipo para tirar a gordura residual e também o excesso de pele. É um corte que se prolonga aqui da axila, faz aqui na axila e ele se prolonga, vai até aqui próximo do cotovelo. Sim. Nesses cortes todos a gente usa um fio que o organismo absorve sozinho, para não ter que tirar pontos, para não deixar marca dos pontos, para que a cicatriz seja de melhor qualidade. Aliás, esse trabalho de vocês é cada vez mais encantador, né? É um trabalho realmente, cirurgião plástico, é de artista plástico, porque cada vez mais vocês se aperfeiçoam mais, né? E deixam menos rastros, né? Daquela cirurgia, daquela intervenção cirúrgica, né, doutor? Exatamente, nós nos preocupamos muito com a qualidade da cicatriz, justamente deixar menos aparente possível. Sim. Nessa questão a gente estava falando da mulher, né? Que aparece naturalmente essa questão da pele. O homem também tem, né? E aquilo gera um desconforto muito grande. Quando a gente fala dessa pele excessiva nos braços, não podemos deixar de mencionar a questão das coxas. Como nós estamos falando da questão da cirurgia bariátrica, a perda de peso muito rápida, o corpo não consegue a elasticidade necessária para voltar àquela história que era antes, né? Ou seja, adequar a menos peso, menos gordura. Aí aparece o excesso de pele. Nas coxas internas isso acontece também. Também na mesma frequência, na mesma semelhança até do que o braço. Pelo contrário, até na coxa tem mais flacidez do que nos braços. É mesmo? É uma região em que nós acreditamos que tem a menor quantidade de fibras elásticas e colágenas. Então essa pele ela se torna um pouco mais flácida. Uma pele diferente do restante do corpo. Por isso, quando engorda, a pele estica. Quando emagrece, a pele não volta, então sobra aquela pele. A gordura reduziu, mas a pele não, então sobra, fica aquela flacidez. Pois é, doutor, só uma observação. A pele não consegue voltar rapidamente, né? Isso tem a ver com a idade do paciente? Também a idade, não só a idade, mas o tipo de pele.
Pessoas de pele mais claras têm mais flacidez, mais exposto ao sol, menos melanina, menos proteção à pele. A pele envelhece mais. Olha que situação, né? Aqui nós estamos falando com a relação à beleza, inclusive iniciei o bloco falando isso com vocês. Vamos falar de beleza, vamos falar de cirurgia plástica, mas nesse caso específico existe um outro fator. Além da beleza, além da estética, tem a questão da saúde também, né, doutor? Quando no caso de um operado bariátrico, realmente fica muita pele ali, e aí a gente já começa a tratar de problemas de outros que podem aparecer com relação ao excesso de pele. Exatamente. Após um grande emagrecimento, então um curto período, tanto curto prazo de tempo, essa pele ela vai se tornar mais flácida, mas algumas vezes vem outras doenças associadas. Algumas doenças de pele mesmo. Algumas pessoas, alguns pacientes quando vêm para nós temos que mandar primeiro para o nutrólogo, até mesmo para o dermatologista, para tratar essa pele melhor, para repor algumas vitaminas, para que tenha realmente uma melhor cicatrização, uma melhor recuperação da cirurgia, diante de tamanha alteração que tem no decorrer desse emagrecimento. Eu não sabia disso. Conheci alguns relatos de alguns internautas que entram, sempre falam, né, de algumas situações, mas eu não sabia que chegava a ser tão grave assim. Sempre, na verdade, a gente chega no consultório do cirurgião plástico, né, já querendo a solução. A gente acredita que está tudo ok, ele só vai chegar lá e fazer o bisturi mágico dele, né, que ele vai fazer lá, tirou e já saímos tudo perfeito, né? Nós desconhecemos essas outras preocupações que devemos ter, né, doutor? Exatamente, nós sempre preocupamos, em primeiro lugar, com a segurança da cirurgia, segundo, com a recuperação, né? Então tem outros fatores envolvidos nessa recuperação, por exemplo, quando está a vitamina baixa, a vitamina B12 baixa, interfere na cicatrização, vitamina C baixa, interfere na cicatrização, interfere também na recuperação do pós-operatório, na imunidade. Então, alguns fatores que influenciam muito na recuperação. Nós não podemos esquecer que a cirurgia plástica não deixa de ser uma intervenção cirúrgica. Não é Exatamente. Isso? É invasiva. Né? Então aquilo ali vai mexer no corpo sim, né? E aquele corpo vai responder de uma forma ou outra, claro, devido à saúde que ele tem. Exatamente. Toda cirurgia e anestesia gera uma alteração hormonal no corpo. Chama resposta metabólica ao trauma cirúrgico, à agressão cirúrgica que o corpo responde alterando os hormônios. Por exemplo, algumas pessoas têm depressão no pós-operatório porque cai a serotonina. Tá ligado também. Não só no pós-parto, mas também qualquer cirurgia pode dar. Cai cabelo depois de alguns meses, a pele fica oleosa ou ressecada. No caso das mulheres, altera a menstruação, principalmente a primeira menstruação pode adiantar ou atrasar. Então são alterações hormonais. Por isso a importância de fazer todos os exames pré-operatórios adequadamente, com o cirurgião, fazer uma boa avaliação para que tenha realmente uma recuperação melhor. Vocês acabaram de acompanhar informações técnicas e de saúde que nós pouco ouvimos falar quando falamos de cirurgia plástica. Geralmente nós focamos mais no procedimento, o que ele é, o que ele faz e o que vai ser depois. Essa complexidade do ser humano de uma forma geral e os seus possíveis efeitos após uma intervenção cirúrgica não é mencionado. Isso não é comentado, não é falado. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O risco de submeter uma cirurgia de um profissional não devidamente habilitado. Nem estou falando aqui que não seja cirurgião plástico, mas não devidamente com esse conhecimento geral do ser humano, tá? Isso aqui é um alerta, infelizmente eu tenho que abordar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, doutor, porque as pessoas têm passado cada vez mais por problemas muito sérios com relação à internet, com relação à divulgação de serviços ali na internet, né, onde entra praticamente um leilão, né, que eu vejo, eu fico assustado com as coisas que a gente ouve e vê na internet, né? Leilão de preços, né, de procedimentos cirúrgicos. E cadê a qualificação daquele profissional? Alguém já foi procurar saber o que ele já operou, o que ele não operou? Como que está a posição daquele profissional? Alguém já ouviu uma entrevista dele, ele falando de alguma situação? Não é questionado. Porque lá na internet é terra de ninguém e também lá nós somos o que nós quisermos, né? Eu posso ser o melhor cirurgião plástico sem ter entrado na faculdade, pela internet.
alerta para vocês, muito cuidado com as redes sociais e com aquela informação que vocês absorvem lá. Tinha que fazer essa consideração, doutor. Exatamente. Então, o que a gente sempre sugere para que o paciente procure no site cirurgiaplástica.org.br ou mesmo no CRM aqui em Goiás, cremego.org.br, para saber a qualificação desse profissional, se ele é realmente cirurgião plástico, para não cair na mão de nenhum despreparado, né? Então isso é muito importante. E também a paciente pesquisar sobre outras pessoas que já operaram e como foram o tratamento, como foram os tratamentos. Com certeza, isso é muito importante, é fácil acesso, né? As pessoas podem fazer isso e se preocupar um pouquinho mais com a saúde, né? Pechinchar saúde é complicado, né, gente? Vamos preocupar mais com a qualidade dos nossos serviços prestados. Só para a gente concluir, doutor, a questão do pós-operatório, tanto do braço como da coxa, acabamos falando da coxa também, esse pós-operatório é de quanto tempo? As pessoas ficam limitadas a quais tipos de movimentos? O pós-operatório, tanto da plástica das coxas quanto dos braços, limita alguns movimentos, mais os braços do que as coxas. Por exemplo, o braço não pode passar desse movimento aqui. Não pode levar mais do que isso, senão vai abrir os pontos aqui nas axilas. Sim. E nas coxas, não elevar demais as coxas, mas pode subir uma escada. Então, um repouso relativo. Uhum. Né? O senhor orienta a fazer os dois procedimentos simultâneos? Depende de cada caso, mas é uma cirurgia que vai limitar o movimento do braço, limita um pouco os cuidados, parcialmente os cuidados aqui da coxa. Então, sugestão de fazer em separado. Pode até fazer outra, por exemplo. O mesmo repouso do braço será o da mama. Então, uma sugestão que a gente dá, faz a mama com o braço, faz a plástica da mama com o braço, porque assim o repouso dos braços é o mesmo. Ok. Sempre procurando um profissional especializado, vocês terão informações bem mais abalizadas. Muito obrigado, doutor Alex Rocha, pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho, vamos falar de saúde bucal. Eu volto já já.